Muito boa noite, jovens, amados no amor de Cristo. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para saudá-los e pedir a Cristo suas bênçãos sobre todos vocês. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos prospere espiritualmente e materialmente, e nos use grandemente em sua obra, e sejam muitos os que, por meio do trabalho que vocês realizem, venham ao conhecimento do programa divino correspondente a este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. É para mim um privilégio e bênção grande, nessa ocasião, estar com vocês para, assim, compartilhar os momentos ao redor do programa divino e as coisas que, para este tempo final, estariam acontecendo com os filhos e filhas de Deus. Nos diz Deus, por meio do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 3 ao 11. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. E em Abacuque, capítulo 3, nos diz: capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos. E no meio dos tempos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la.
o jovem, trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este é um dos temas ou tópicos dos quais vocês queriam saber. E agora, porquanto a juventude aqui presente está desperta para realizar uma obra de excelência na evangelização, vejamos como é que, conforme a palavra de Deus, se leva a palavra de Deus, e essa palavra não volta para Deus vazia, mas que faz aquilo para a qual Deus a enviou. E assim é como Deus aviva sua obra no meio dos tempos, e no meio dos tempos a faz conhecer, cumprindo o quê? Sua palavra. Vivificando sua palavra, trazendo à vida sua palavra. E trazer a vida, vivificar, é o quê? Cumprir o que ele prometeu. Vivificando, cumprindo o que ele prometeu é que ele vivifica sua palavra e aviva sua obra, dá vida à sua obra em cada era. Vejam vocês, a vida da obra de Deus em cada era é o cumprimento do que Ele prometeu para cada era. E sob esse cumprimento é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E o recolhimento dos escolhidos de Deus é uma obra que Deus o realiza e traz à existência conforme Ele prometeu, porque Ele disse que tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco. São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, onde nos diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazer. E elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora, como vão ouvir a voz do Senhor? Diz: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora vejam, também nos diz, no versículo 27 deste mesmo capítulo 10 de São João, diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Assim que temos a segurança de que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo vão escutar sua voz. Portanto, necessitamos obter a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, que é a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do bom pastor. E de era em era, como saiu a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do bom pastor? Saiu por meio da sua boca, que é o mensageiro, do tempo em que as pessoas estão vivendo. E assim foi como as ovelhas escutaram a voz de Cristo, do bom pastor, escutando a mensagem que Deus dá por meio do mensageiro de cada era, mensagem que se estende por todos os lugares. Quando vem essa mensagem e Deus coloca ao lado desse mensageiro maravilhosos colaboradores, trabalhadores, jovens, crianças, adultos e anciãos também. Todo que quiser trabalhar na obra do Senhor, todos têm oportunidade. E agora, o que necessitam é estar o quê? Despertos, despertar a realidade, ao programa divino correspondente ao tempo em que estão vivendo, porque Deus deu vida, avivou sua obra nesse tempo, deu vida, a trouxe à existência. E aí, os trabalhadores que vão trabalhar nessa obra despertam também, são trazidos à vida, são despertados e, consequentemente, começam a trabalhar na obra de Cristo, na era que lhes corresponde viver, e Cristo começa a usá-los, e eles começam a dizer: mas vejam o que está acontecendo aqui, como Deus me usou aqui, coisas que humanamente não se podem obter. Estes resultados, vejam vocês como Cristo operou. E assim por diante acontece, como aconteceu nos dias de Jesus e dos discípulos. Agora, assim é de era em era, na mensagem correspondente a cada era. Está selado todo o programa divino correspondente a essa era. E essa mensagem vem no mensageiro da era.
onde Deus coloca, sela aí todo o seu programa para essa era. E agora, essa palavra que sai da boca de Deus, o mensageiro de Deus para o tempo em que Deus o envia, não volta para Deus vazia, mas que faz aquilo para o qual Deus enviou essa palavra. E agora, a obra de Deus é realizada por meio dessa palavra que vem para essa era. Não pode ser feita a obra de Deus em outra forma. É por meio da palavra criadora de Deus, a qual vem ao povo de Deus por meio do mensageiro correspondente a esse tempo. E assim é como Deus aviva a sua obra em cada era e em cada dispensação. Agora nós nos encontramos no último dia, para o qual há muitas promessas e grandes promessas, cheias de grandes bênçãos para cada um de vocês e para mim também, a tal grau que todos os filhos de Deus vão ser jovens, de 18 a 21 anos. E qualquer pessoa que não compreenda este mistério, pois dirá, mas agora não vão querer velhinhos no corpo místico de Cristo, nem crianças, nem pessoas adultas, mas somente jovens? Assim é. Chegará o momento onde Deus não vai ter velhos, nem adultos, nem crianças, mas somente jovens em sua igreja. Agora, o mistério disso é que todos vamos obter um novo corpo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos, jovenzinhos, e nós vamos ser transformados. E vamos ter um corpo jovenzinho que representará de 18 a 21 anos. Portanto, todos vamos ser jovens quando tivermos um novo corpo. E isso será para quanto tempo? Para o milênio e para que mais? Para toda a eternidade. Esse é o programa divino, plano de Deus, porque nesse corpo eterno, imortal e incorruptível, porquanto é eterno, não pode ficar velho. Porquanto é imortal, não pode morrer. E é um corpo glorificado, portanto, não estará limitado a essa dimensão, mas que pode viajar a outras dimensões. Há 3 tipos de corpos: corpo físico, como que nós temos, mortal, corruptível e temporário, o qual nos dura pouco tempo. Algumas pessoas que duram 100 anos, ou passam de 100 anos, dizem que muito durou. Mas, vejam, 100 anos comparado somente com o milênio seria 1/10 do reino milenial. E comparado com milhões de anos, isso já é tão pequeno que se tornaria, seria quanto? 1/100ª parte por aí seria? E, comparado com a eternidade, é um ponto escrito, feito com uma caneta sem tinta, que somente fica a marquinha aí da caneta, mas não fica nada escrito. Se o apertou forte, ficou uma marquinha aí, um buraquinho aí, mas você com o dedo move e desaparece. Agora podemos ver que o ser humano está aqui na Terra por um propósito divino. Quem não compreende isto tem a angústia existencial que o resto dos seres humanos tem. De onde veio, o porquê está aqui e para onde vai, depois que terminem seus dias aqui na Terra, neste corpo mortal. Mas quem conhece todo o programa divino não se preocupa, porque o futuro tem garantido. O futuro está na mão de Cristo. Ele tem nosso futuro.
Portanto, aproveitamos nossa vida aqui na terra servindo a Cristo porque viemos para fazer contato com a vida eterna, obter o perdão dos nossos pecados, ser lavados de todo pecado com o sangue de Cristo, receber seu Espírito e assim obter o novo nascimento e assim nascer no reino dos céus, nascer assim na igreja do Senhor Jesus Cristo e ser assim uma nova criatura, uma pessoa que pertence a uma nova criação. O novo nascimento é em uma nova criação. O novo nascimento pertence não a essa criação terrena, porque o nascimento nessa criação terrena é por meio de papai e mamãe, dos nossos pais terrenos. Mas o novo nascimento é por meio do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual produz esse novo nascimento e, consequentemente, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão com vida eterna. E assim, fizemos contato com a vida eterna e obtivemos vida eterna. Fomos restaurados à vida eterna e essa restauração começa no campo espiritual. E muitas pessoas dizem, eu não vejo a vida eterna que tinham os discípulos de Jesus Cristo, porque viveram e depois morreram. E Cristo disse, quem crê em mim não morrerá. E morreram. Pois eles não morreram. Eles estão vivos na sexta dimensão em seu corpo teofânico. O que morreu foi o corpo físico, porque o corpo físico veio por meio da criação caída. E agora, para essas pessoas que já partiram, mas que tinham recebido vida eterna, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados em seu sangue, Cristo lhes tem um novo corpo. E quando estiverem nesse novo corpo, pois já não morrerão. Cristo disse em São João, capítulo 11, falando com Marta, quando Jesus diz a Marta, no capítulo 11, versículo 23, disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Ou seja, Lázaro ressuscitará. Disse-lhe Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Porque ela sabia que no último dia Cristo ressuscitará todos os mortos crentes nele, porque isso Cristo já tinha ensinado no capítulo 6 e aqui já estamos no capítulo 11. Portanto, ela tinha assimilado bem o ensinamento de Cristo. E em seguida, Cristo não diz isso não é assim. Cristo, melhor, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E que mais diz? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Vamos ver o que ela responde. Disse ela, sim, Senhor. E nós dizemos, sim, Senhor. Também nós cremos. Assim que o futuro o temos seguro em Cristo. Nosso futuro é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, não há futuro para nenhuma pessoa. Toda pessoa tenta assegurar seu futuro obtendo uma boa profissão, mas isso é um futuro terreno, temporário. Quando morre, pois acabou o futuro que tinha. Lá, quando passa desta vida a outra vida, não vão dizer se tornou doutor fulano de tal, venha por aqui. E você, diplomado, licenciado, venha por aqui. Assim, vejam vocês, tudo que obtemos aqui humanamente é temporário, é terreno. Mas no reino dos céus, aí é onde toda pessoa tem que garantir seu futuro para que quando terminar seus dias aqui na terra,
o recebam como receberam o reverendo William Branham no paraíso, que diziam: nosso amado irmão Branham. E podem dizer para você: nosso amado irmão ou nossa amada irmã. Quando for ao paraíso, se alguém for antes. Mas se permanecer aqui, pois os que regressarem ressuscitados, então vão nos saudar também. E nós vamos conhecer os que eram de nosso tempo, da nossa era, e depois, quando estivermos no novo corpo, pois todas as coisas serão conhecidas para todos nós. Por exemplo, quando virmos Pedro, poderíamos dizer: este é Pedro, que fala a Bíblia e que foi o grande apóstolo de Jesus Cristo. Mas vejam, agora não vejo em um corpo velho, ou vejo jovenzinho. É que Deus prometeu um corpo novo e eterno para todos os crentes nele. E assim veremos também os demais apóstolos e São Paulo, e aos 7 anjos mensageiros. E quem mais vamos ver assim? A cada um de vocês eu vou ver assim. E a quem mais vocês vão ver? Também vão me ver ali, jovenzinho. Já não verão o cabelo branco, porque no novo corpo não há sinais de idade. É a flor da juventude, o que refletirá esse corpo novo, eterno e glorificado. Agora, disse que há 3 tipos de corpos. O corpo físico, mortal, corruptível e temporário. O segundo é o corpo teofânico, que é um corpo da 6ª dimensão. É um corpo angelical. O corpo que os anjos têm. Desse tipo de corpo aqui, tem Jesus Cristo na 6ª dimensão, o corpo no qual aparecia aos profetas do Antigo Testamento, era chamado anjo do Senhor ou anjo do pacto. Esse é o tipo de corpo que nós obtemos ao receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, e assim obter o novo nascimento. E obtemos um corpo teofânico angelical da 6ª dimensão, o qual é eterno, com vida eterna. E o outro corpo é o corpo glorificado. Esse é o tipo de corpo que Jesus Cristo tem. Esse é o tipo de corpo no qual Cristo ressuscitou e subiu ao céu. E permanece com esse corpo glorificado. Agora vejam vocês o porquê os discípulos e Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou e ele está ali no lugar onde estava o túmulo, e ela, muito triste, chorando ao ver que dentro do túmulo, que era numa forma de cova, não estava o Senhor, somente estavam os anjos. Em alguns dos evangelhos diz um anjo e em outros diz 2 anjos, pois quando o que diz um anjo, quando olhou, viu um anjo, e o que diz 2 anjos, quando olhou, pois viu 2 anjos. Ou seja, que depende quem seja, quem tenha chegado e tenha olhado e visto. Um viu um anjo e o outro, quando chegou, já viu 2 anjos. Agora, quando Maria Madalena está muito triste e chorando na parte de fora, porque ela vê que Jesus não está ali e não sabe para onde o levaram, e vê um jovem ali, vê uma pessoa ali no lugar, vamos dizer,
do pátio, desse lugar onde estava o túmulo, ou seja, a parte de fora. Vamos ver se encontramos este. Vamos ver essa passagem, capítulo 20 de São João, versículos. Vamos ver que versículos vamos pegar aqui. E vamos ver o que Cristo quer nos dar para conhecer aqui. Capítulo 20, versículo 11 em diante diz: Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ela viu 2 anjos. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Ou seja, quando diz Maria, essa forma de falar e de chamá-la pelo nome, ela já conhecia essa voz, chamando-a por seu nome. Mas vejam, enquanto ele estava falando com ela, ela ainda não conhecia, mas quando diz Maria, quando disse Maria, pronunciou na mesma forma que sempre pronunciava quando a chamava, quando mencionava o nome dela, e ali o reconheceu. Mas vejam, até os discípulos que foram a Emaús caminharam com Jesus, Jesus com eles e falando ele com eles, e não o reconheciam. O mistério é que na ressurreição se ressuscita em glória. É em corpo glorificado. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para os que partiram e para nós os que vivemos. Vamos ter um corpo jovenzinho, como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que os anos que já representava Jesus, 33 ou mais anos podia representar. Porque uma pessoa que lutou muito e sofreu muito, como aconteceu com Jesus, podia aparentar ainda mais idade da que ele tinha, pois diziam: não tendes ainda 50 anos, e viste Abraão? Ou seja, que colocavam a idade de um pouco menos de 50, e podia representar 40 anos, mas agora, quando encontra, quando ressuscita, agora não o reconhecem, porque agora algo tinha acontecido quando ressuscitou. É que na ressurreição se ressuscita glorificado. Agora podemos ver que esse é o corpo que todos nós teremos. Cristo mesmo disse: o Filho do Homem vai ser glorificado. E agora nós dizemos: e nós vamos ser glorificados também. E os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos glorificados também. E o Filho do Homem, no último dia, vai ser glorificado também. E o nome
eterno de Deus vai ser glorificado. Cristo em São João capítulo 12, versículo 28 disse: Pai, glorifica teu nome. E Deus respondeu dizendo: o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Na primeira vinda de Cristo foi glorificado. E na segunda vinda de Cristo está prometido para ser glorificado. Agora podemos ver que essa é a causa pela qual Cristo diz que tem um nome novo. Agora podemos ver que na primeira vinda foi glorificado e na segunda vinda será glorificado. Em palavras mais claras, na primeira vinda, o nome usado para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus foi glorificado. E o nome que usará para sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua segunda vinda será glorificado. E aí não vamos explicar muito para não entrar em muitos detalhes nessa ocasião. Mas recordem que tanto na primeira vinda de Cristo como em sua segunda vinda, o nome de Deus está aí manifestado para a obra correspondente a este tempo. Para a obra correspondente à primeira vinda de Cristo, o nome de Deus para a redenção estava ali, manifestado. E para a obra de reclamação no último dia, o nome de Deus estará aí, manifestado. Agora podemos ver que para este tempo final, assim como para cada tempo, se realizou a obra de Deus, Deus vivificou. Sua palavra prometida para cada era a trouxe para a vida e assim realizou a obra correspondente a cada era. E para nosso tempo, há grandes promessas divinas, as quais neste tempo final, têm que ser vivificadas. E à medida que vão sendo vivificadas, vão sendo reveladas, dadas a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos as promessas da vinda do precursor da segunda vinda de Cristo. Essa já é uma palavra que foi vivificada já faz anos e já é história. E história verdadeira. A vinda do precursor da segunda vinda de Cristo e seu nome, o podemos mencionar, foi o reverendo William Branham, no qual veio o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. Essa palavra já foi vivificada. E, por meio do trabalho que Cristo realizou através do seu precursor, encontramos que preparou o caminho a Cristo para a sua manifestação final, preparou o caminho ao Senhor para sua próxima manifestação, onde Ele estará vivificando, trazendo para cumprimento, trazendo para a vida a palavra prometida para este tempo final. Temos a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é uma palavra prometida. E os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará, diz Cristo. Portanto, essa palavra tem que ser cumprida. Temos a promessa também que para realizar a ceifa no tempo da ceifa, o tempo da colheita, que é no fim do século, o Filho do Homem enviará seus anjos
São Mateus capítulo 13, versículos 30 ao 43, e São Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, nos fala dos anjos do Filho do Homem. No capítulo 24, versículo 31, diz: e ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Vejam a promessa para o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, para juntar todos os escolhidos no último dia. É por meio dos anjos, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Porque uma trombeta é a voz de Deus, a voz de Cristo, nos dando sua mensagem para o tempo em que soa essa trombeta. E para o último dia temos a promessa da trombeta, da última trombeta, da trombeta final. E a final trombeta, São Paulo diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós que vivemos vamos ser transformados. Primeiro tem que soar a trombeta e dar sua mensagem e realizar a obra que tem assinalada, e é chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E quando se completar o número dos escolhidos, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora Deus está cumprindo suas promessas. À medida que vai passando o tempo, as promessas divinas correspondentes a este tempo final vão sendo cumpridas. Portanto, o livro dos selos está se cumprindo em nosso tempo, assim como se cumpriu também a parte correspondente às eras passadas. Porque o livro do Apocalipse contém a revelação de Jesus Cristo para as eras passadas, e para este tempo final contém a forma em que Jesus Cristo estaria no meio da sua igreja velado e revelado, realizando a obra correspondente a cada tempo, e mostra também a luta que estaria manifestada para se alcançar o êxito do que Deus prometeu, porque o inimigo de Deus sempre se levantaria contra Deus e do programa de Deus. Por isso, o Apocalipse nos fala de Deus e também nos mostra o diabo se levantando contra o programa de Deus. Mas também nos mostra o fim do diabo, que será o lago de fogo. E nos mostra o fim da trajetória dos filhos de Deus, que será um corpo eterno para viver no milênio e depois por toda a eternidade. Assim que o livro do Apocalipse é um livro profético que nos mostra tudo o que aconteceria durante as diferentes eras da igreja. E nos mostra o que estaria acontecendo neste tempo final, o que acontecerá também quando formos transformados e levados com Cristo. Seremos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e nos mostra também o que será depois da ceia das bodas do Cordeiro, onde na terra, durante a ceia das bodas do Cordeiro, que durarão 3 anos e meio na terra, estarão passando pela grande tribulação, e em seguida, depois terminará a grande tribulação e começará o reino milenial. Regressaremos com Cristo para esse reino milenial, para reinar como reis e sacerdotes neste planeta Terra. E será estabelecido neste planeta Terra a ordem de Melquisedeque. E estará estabelecido o reino de Deus. E a oração de Cristo ensinada aos seus discípulos, onde em uma parte dela disse, ensinando os seus discípulos a orar, ensinou a dizer: venha teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, aqui na terra.
E a vinda do reino de Deus durante o reino milenial, durante esse milênio, estabelecerá a ordem celestial, para que seja feita a vontade de Deus como no céu, aqui na terra. Consequentemente, estará estabelecido nessa terra a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E a ordem do reino de Melquisedeque estará estabelecido. E porquanto somos reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque, por isso reinaremos com Cristo, que é Melquisedeque, por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E Cristo se sentará sobre o trono de Davi, Cristo, Melquisedeque, ou filho de Davi, e será Cristo, rei, sacerdote e juiz. E isso mesmo somos nós, reis, sacerdotes e juízes. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para cada um de vocês, jovens, e para mim também. Agora, neste tempo, Ele está trazendo a vida, vivificando sua palavra prometida para este tempo, ou seja, toda a promessa que Ele fez para este tempo, Ele está trazendo a existência, materializando. E cada um de vocês, igual que eu, igual a mim, somos um atributo divino, um pensamento divino expresso em carne humana aqui na Terra. A Escritura falou dos escolhidos de Deus e Deus materializou essa promessa. E aqui nós estamos em carne humana, escutando sua voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Somos identificados como suas ovelhas ao escutar sua voz. E agora, em cada um de vocês e em mim também, estão se cumprindo as Escrituras. Estão se cumprindo as profecias apocalípticas que nos falam dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Estão se cumprindo as profecias de Jesus, que nos fala dos escolhidos de Deus que serão chamados e juntados neste tempo final pelos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E agora vejam vocês, Cristo está vivificando, materializando, trazendo a existência, trazendo a vida, suas promessas, sua palavra prometida. Primeiro foi um pensamento na mente de Deus, depois foi falada essa palavra e se tornou uma palavra falada que tem que ser cumprida, porque é uma palavra criadora. E agora se cumpre em vocês e em mim a promessa dos escolhidos de Deus nessa terra, sendo chamados e sendo juntados, escutando a voz de Cristo. A grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo por meio da sua manifestação final, onde estará operando seus ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque é Cristo o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, o único que tem ministérios. E Ele, quando está manifestado em um mensageiro, opera o ministério ou os ministérios que Ele tem para operar nesse tempo. Os ministérios que Ele prometeu para manifestar nesse tempo, pois os opera por meio do mensageiro que Ele tem para esse tempo. Não tem que ressuscitar um profeta do passado, onde estava esse ministério que está prometido para vir, para dizer, veja, tens que vir para ter de novo o ministério que tinhas lá. Não, Cristo, o Espírito Santo, pega o mensageiro que Ele envia para o tempo presente e opera nele o ministério que tinha operado naquele profeta da antiguidade.
Assim foi com Eliseu, no qual estava a dupla porção do ministério de Elias, do espírito de Elias. Assim foi em João Batista, no qual estava o ministério de Elias, e por isso era o Elias que tinha que vir naquele tempo, mesmo que se chamasse João. O ministério era o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo. E depois que precursou a primeira vinda de Cristo, depois voltaria Elias. E quando veio de novo, veio quase 2000 anos depois de João Batista, e veio ser Elias em sua quarta manifestação. O ministério de Elias em sua quarta manifestação, precursão da segunda vinda de Cristo, mas o nome do véu de carne foi o reverendo William Branham. Agora vejam como Deus cumpre o que Ele prometeu, e está prometido para vir pela quinta ocasião. Perguntaram ao reverendo William Branham na página 399 do Livro dos Selos se o Elias que vem pregar aos hebreus é o verdadeiro Elias ou é um homem deste tempo com espírito de Elias, ou seja, esse espírito ministerial operando nele. E o reverendo William Branham respondeu: eu pensei que será um homem deste tempo. Um homem deste tempo. Vejam vocês. Vamos ver a página 399 do Livro dos Selos. Vamos ver a resposta. Diz: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. É muito importante ver sobre quem repousa o espírito ministerial de Elias em cada uma das suas manifestações. Repousou em Elias Tisbita, repousou em Eliseu, repousou em João Batista, repousou no reverendo William Branham. E a quinta ocasião temos que ver em quem tem que repousar o espírito ministerial de Elias. É no anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o profeta mensageiro para o último dia e é um profeta dispensacional. Por isso também operará o ministério de Moisés, que é o ministério dispensacional. O operará o Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E operará também o ministério de Jesus em seu anjo mensageiro, que é o ministério dispensacional. Porque Ele estará trazendo a vida, materializando, cumprindo o que Ele prometeu para este tempo final. E por meio dessa manifestação do Espírito de Cristo, através do seu anjo mensageiro, estaremos escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E assim é como Ele estará vivificando sua palavra, trazendo a vida sua palavra. E a mensagem estando nas pessoas que são chamadas e juntadas, nessas pessoas, vejam vocês, a mensagem estará vivificada. Ou seja, que a mensagem estará revelada, aberta para eles, e eles entenderão o cumprimento dessas promessas divinas. E, portanto, as pessoas são vivificadas com essa palavra, são trazidas à vida. São trazidas à vida e colocadas no corpo místico de Cristo, neste tempo final. E assim é como, neste tempo final, as crianças, os jovens e os adultos e os anciãos também estarão trazendo a vida, a palavra de Deus no último dia, recebendo a revelação divina do último dia, e essa palavra é colocada dentro da alma da pessoa e trabalham na obra de Cristo e trazem a vida. As promessas de Cristo, revelam as promessas de Cristo, e quando Cristo os usa aí, são chamados
os que faltam para completar o corpo místico de Cristo, o que está acontecendo? Os jovens estão trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. Ou seja, com o trabalho que estão realizando, com essa palavra revelada de Deus para nosso tempo, que é aqui, usa o Espírito de Cristo. Vejam vocês, os jovens levando a mensagem, trabalhando na obra de Cristo, trazem à vida o que Deus prometeu. Vejam, Ele prometeu chamar e juntar os escolhidos nesse trabalho. Ao trabalhar com essa palavra, se materializa essa promessa. Agora, temos que estar conscientes da palavra criadora correspondente ao nosso tempo. Com a palavra de Deus do tempo de Noé, não pode Deus trazer à vida seu programa correspondente a este tempo, porque isso foi para o tempo de Noé, nem com a mensagem de Moisés. Tem que ser com a mensagem que corresponde ao nosso tempo. E assim Deus respalda todo o trabalho que nós realizamos, porque Ele está respaldando o quê? Sua palavra. Sua palavra prometida que está sendo vivificada, está sendo revelada. E Deus está assim trazendo à existência sua obra correspondente a este tempo final. O profeta Abacuque dizia: aviva tua obra no meio dos tempos, e no meio dos tempos faze-a conhecida. Dá a conhecer, revela o que tu estás fazendo neste tempo. E como vamos revelar a obra que Deus está fazendo neste tempo? Tomando essa palavra revelada e fazendo-a chegar a todos os seres humanos. E assim é como trazemos à vida a palavra para que se materialize tudo o que a palavra de Deus disse para este tempo final. E já estamos bem avançados na obra de Deus deste tempo final. Bem, mas bem avançados. Quando a palavra de Deus prometida para uma era ou uma dispensação está na Escritura e ainda não se cumpriu, ainda para essa era, que está prometida essa palavra, para essa era ainda não há luz. E se é uma palavra dispensacional, para uma mensagem dispensacional, ainda para essa dispensação não há luz. Portanto, essa dispensação não surgiu ainda. Mas quando a palavra divina, a palavra profética, prometida para uma nova era ou uma nova dispensação, é cumprida, aí Deus acendeu a luz dessa era ou dessa dispensação, e a luz para caminhar nessa era ou nessa dispensação, porque essa luz está acesa, e o mensageiro é quem traz revelação divina, essa luz manifestada para iluminar o entendimento e o coração de todos os filhos de Deus e assim caminhar na luz de Deus para a era e dispensação que corresponde à pessoa viver. Enquanto a palavra para essa era ou dispensação não está vivificada, ou seja, não está cumprida, ainda não há luz para essa era ou para essa dispensação. Mas quando é cumprida e é revelada, já há luz. E então são chamados os filhos e filhas de Deus a quê? A caminharem na luz de Deus, a luz da palavra de Deus, sendo vivificada, sendo cumprida nesse tempo. E agora, é fácil saber se a pessoa está caminhando na luz de Deus para o tempo em que vive. Veja quais são as promessas para o tempo em que estamos vivendo e
Veja se você está caminhando nessas promessas sendo cumpridas, essas promessas. Se você está caminhando nessas promessas divinas e está recebendo essa revelação divina, você está caminhando na luz do último dia, na luz da era da pedra angular e da dispensação do reino. Veja o simples que é. E agora, se andamos em luz, como Ele está em luz, comunhão temos uns com os outros. Vem? Temos comunhão no corpo místico de Cristo na era que nos corresponde viver. E mantemos assim o companheirismo ao redor do programa divino correspondente ao nosso tempo. O jovem, trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. E a traz à sua vida para que Deus opere em sua vida e a leva a outras pessoas para que Deus opere na vida de outras pessoas também. E assim como Deus vivifica sua palavra, a cumpre, a materializa, Ele vivificará também nossos corpos mortais, ou seja, os trará a vida eterna, transformando nossos corpos e assim nos dando vida eterna. O jovem, trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. Quando vocês veem o êxito obtido em todos os trabalhos que vocês realizam, isso não é outra coisa a não ser a palavra sendo trazida à vida. É o cumprimento do que Deus prometeu, portanto, é a palavra de Deus sendo cumprida, sendo materializada. E trabalhar com essa palavra criadora nos garante o êxito que está prometido na Escritura. Portanto, nos garante a grande vitória no amor divino. O jovem trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. Já amanhã voltaremos a nos ver e, como me deram uma lista de temas ou tópicos, daí pois vamos ver qual é o mais apropriado como para tema aí, ao redor desse, pois, colocaremos outro dos temas, alguns temas mais, ou seja, tópicos para assim ver o que Deus tem para nosso tempo com vocês jovens deste último dia. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.